O frio tá aí, mas a primavera também. E ambos esses dois períodos exigem uma suplementação, uma alimentação correta para suas colônias de abelhas sem ferrão, para que elas estejam seguras e turbinadas durante esse mês e os próximos meses que seguirão nessa nossa próxima primavera. Por isso hoje eu vou falar para você quais são as formas corretas, o jeito certo de você oferecer alimentação e suplementação para suas próprias colônias ou para suas futuras colônias de abelhas sem ferrão. Mas antes disso, roda a vinheta. Bom, antes de falar como suplementar e alimentar suas abelhas, vamos entender então o que as abelhas utilizam para se alimentar? Bom, existem principalmente dois compostos naturais que as abelhas sem ferrão e as abelhas solitárias, as abelhas com ferrão, todas as abelhas em geral, buscam nas flores, que são os seus principais pontos de alimentação para se alimentarem, que são o néctar e o pólen. Esse néctar na colônia, depois de ser desumidificado, de ser processado e maturado, ele vai ser transformado no mel que as abelhas sem ferrão e as apis mellíferas produzem para sua alimentação e suplementação, fortificação, geração de energia para trabalho das suas operárias. Já o pólen nas colônias de abelhas sem ferrão, por exemplo, ele vai ser transformado depois de ser coletado no que a gente chama de samburá, que é essa estrutura que você está vendo. É um pólen mais pastoso, com um cheiro mais ácido, mais azedo, justamente porque ele passou por um processo de fermentação, um processo de maturação, para ser quebrado essas cápsulas proteicas do grão de pólen e liberado o máximo de proteína que esse grão pode oferecer, justamente pensado para servir de alimentação para as crias da colônia, que são essas pequenas larvinhas e esses ovos que estão dentro das células de cria cheias de alimento larval, que é basicamente uma composição quase que bruta de pólen com uma mistura de mel e algumas enzimas salivares das operárias, perfeitas para alimentar as crias da colônia e gerar cada vez mais abelhas para essa colônia crescer e se desenvolver cada vez mais. E uma coisa que a gente precisa entender é que o que a gente vai ver aqui, o suplemento para as abelhas, ele não deve ser encarado como a alimentação das abelhas. Afinal, a alimentação das abelhas de verdade é o néctar e o pólen que elas coletam na natureza para alimentar a sua colônia, para bem desenvolver a sua colônia. Portanto, isso sempre deve ser permanente nas colônias. A gente nunca deve substituir uma alimentação natural por um suplemento alimentar das nossas colônias. E isso vice-versa, fechado? Por isso não suplementa suas abelhas sem ferrão sem que elas precisem. Afinal, elas sempre estarão coletando alimento na natureza caso tenha esse alimento disponível. E se tiver e elas estiverem coletando, elas não vão precisar da sua suplementação e vão conseguir lidar, sobreviver, se desenvolver por conta própria. Por isso um meliponicultor que quer ter bons resultados com as suas abelhas tem que sempre plantar para as abelhas nativas terem sempre o alimento que elas vão precisar o ano todo, independente da estação do ano. Por isso existem muitas plantas que oferecem alimento tanto na primavera, quanto no verão, quanto no outono, quanto no próprio inverno para alimentar as abelhas. E tendo essas plantas por perto, dificilmente, somente em alguns casos específicos, como ataque de algum inimigo natural, perda de rainha ou algum outro problema, vai fazer com que a gente tenha que suplementar essas colônias. Normalmente, elas vão coletar o que elas precisam na natureza, caso tenha disponível. Por isso, sempre plante. Mesmo oferecendo alimento suplementar, que a gente vai ver como fazer aqui nesse vídeo, sempre continue plantando, porque vai chegar o momento que você não vai precisar mais oferecer esse alimento suplementar, ou como eu disse, somente poucos casos específicos de enfraquecimento dentro do seu meliponário. Agora, entendido isso, Gabriel, quando eu devo oferecer alimentação suplementar para as minhas abelhas? Eu não sei quando oferecer, não faço ideia de qual é o melhor momento. Vamos começar a aprender sobre isso então? Vem comigo. O primeiro caso que faz com que a gente tenha que suplementar as nossas colônias de abelhas sem ferrão é o enfraquecimento, que pode acontecer por vários motivos diferentes. Entre eles, a perda ou troca de uma rainha, que foi o caso dessa colônia de manduri aqui, o ataque de inimigos naturais, ou frio excessivo, que a gente também vai passar por isso, mas enfim, várias são as formas de enfraquecimento. No caso, essa colônia de manduri aqui, ó, tá com poucas operárias, porque ela passou por uma troca completa de rainha. A gente ofereceu, ó, ceramista laminada, que já foi consumida aqui, ó, e oferecemos também papinha proteica ali atrás, ó, que também já foi metade consumida por essa colônia. Esse oferecimento foi feito ainda essa semana, e essa colônia aqui já está utilizando esses materiais para construir as suas células de cria. Se a gente observar aqui no centro, ó, agora com a nova rainha que foi eleita depois do oferecimento da suplementação, elas já estão, ó, sendo construídas. Olha aqui, ó. Olha esse disco de cria. Ó, uma colônia recuperada. Um disco de cria uniforme que indica com certeza
a presença de uma rainha que está sendo suplementada por falta de qualquer outro tipo de alimentação pela suplementação que a gente ofereceu, a papinha proteica da Emporium One. Agora, existem também outros motivos que fazem com que a gente tenha que suplementar uma colônia de abelha nativa sem ferrão. E esses motivos são também manejos invasivos. Vem cá que eu vou te mostrar uma outra colônia que a gente tem aqui do outro lado, ó. É uma colônia de mirim preguiça. Essa colônia de mirim preguiça aqui, ela foi transferida recentemente de um tronco de madeira. Se vocês não assistiram o vídeo ainda, vou deixar um cardzinho aqui em cima para você assistir essa transferência que foi bem legal. Foi transferida de um tronco de madeira para a caixa racional. Olha a rainha ali em cima, ó, inspecionando as células de cria. Parece uma jataí, mas é uma rainha, na verdade, porque as operárias são muito pequenininhas. Essa aqui é Fresella schrottki, uma das menores espécies de abelhas nativas do Brasil, e ela normalmente se encontra dentro de troncos de madeira, em espaços muito pequenininhos. Essa colônia aqui estava num tronco de madeira que estava apodrecendo e expondo partes do ninho. A gente teve que transferir essa colônia. E após essa transferência, a gente também fez suplementação dessa colônia aqui, o que acontece em todos os manejos invasivos, como divisões, transferências e transposições de colônias. Agora, o terceiro motivo que causa essa suplementação, que faz com que a gente precise fazer a suplementação das colônias, é o frio excessivo. Em locais que são muito frios, e durante o inverno, principalmente, onde as temperaturas baixam demais, essas abelhas gastam muita energia para aquecer a colônia, principalmente se a caixa não for uma caixa bem preparada. Não for como a caixa que a gente comercializa na Emporium One, de uma madeira que tem porosidade para equilibrar a temperatura e tem, ó, barreiras de 4 centímetros pensadas para blindar o interior dessa colônia contra as baixas temperaturas. Caso a caixa não seja preparada dessa forma, as abelhas precisam gastar energia para equilibrar a temperatura do ninho, o que faz, consequentemente, já que energia nas colônias é alimento, com que elas gastem muito alimento, muito mel para equilibrar essa energia. E caso a reserva alimentar da sua colônia não esteja muito boa, essa reserva vai ser toda consumida e na metade do inverno, mais ou menos, ou até antes, para reservas pequenas, essa colônia já não vai ter mais energia para esquentar o seu ninho, o que vai fazer com que as células de cria, as próximas abelhas, acabem morrendo. E essa colônia, consequentemente, após pouco tempo, acabe morrendo junto também. Por isso é importantíssimo suplementar durante o frio. E o quarto e último motivo é a alimentação estratégica. Olha só essas bugias aqui, ó. Essas colônias todas de bugia, incluindo essa daqui que tá se defendendo da gente aqui, ó, elas vão ser divididas na próxima temporada. Olha isso aqui. São discos de cria gigantes, uma colônia que está com a temperatura bem equilibrada e cheia de operárias. É uma colônia que está praticamente em ponto de divisão. Depois que esse disco subir e estiver maduro aqui, ela já estará em ponto de divisão. E a gente está mantendo a suplementação principalmente com a papinha proteica para essa colônia, para ela manter esse ritmo de postura acentuado, né? Um ritmo de postura intenso, com bastante células, bastante ovos sendo botados pela rainha todos os dias, que vai fazer com que nessa próxima temporada, na primavera, ela esteja prontíssima, logo no início da primavera, para oferecer uma divisão. E quem sabe até o fim da primavera, início do verão, ela já não esteja pronta de novo. Afinal, com essa alimentação suplementar estratégica, a gente consegue justamente essa velocidade na reprodução das abelhas. Mas lembre-se, só divida novamente caso a sua colônia esteja em ponto de divisão. Nunca divida uma colônia que não está pronta, senão você pode ter duas colônias que vão acabar morrendo por falta de conhecimento, caso você não tenha, ou por problemas, ataques de inimigos naturais, uma série de outros fatores por estarem enfraquecidas. Fechado? Primeiro suplemento, xarope ou mel de apis mellifera e mel de abelha sem ferro mesmo, depende de qual mel você tem disponível. Esse alimento aqui, ele é um alimento energético, tanto o mel quanto o xarope, para oferecer justamente a energia que as operárias precisam para trabalhar pela sua colônia. Esse alimento energético ele vai ser usado pelas operárias para coleta de alimento, para transformação, construção do seu ninho, para proteção desse ninho, para ajudar as outras operárias a nascerem, também como partes da alimentação da rainha, alimentação das próprias crias. Por isso o alimento energético é muito importante para o geral funcionamento de uma colônia. Como o xarope, dentre os alimentos energéticos, é o mais comum de ser ofertado como suplemento para as colônias, por ser muito simples de ser fabricado, eu vou explicar para vocês um pouquinho mais sobre como produz esse xarope, que não tem segredo, é muito tranquilo mesmo. O xarope ele é produzido principalmente, a receita principal, com 50% de água, 50% de açúcar. É 1 para 1. Você vai utilizar o frasco que você quiser, produzir a quantidade que você quiser, e desse frasco você vai dividir metade de água, metade de açúcar, fechar, e você vai, ó, chacoalhar
chacoalhar bem até diluir tudo, pode bater no liquidificador ou, se você quiser, pode aquecer até um ponto pré-fervura. É importante que não deixe ferver por muito tempo esse xarope, ele acaba adquirindo componentes químicos que não são tão benéficos assim para consumo e produção do mel nas colônias de abelhas nativas. Por isso, ó, chacoalhar e bater no liquidificador são as formas mais simples, menos demoradas e mais práticas de produzir o xarope, também mais benéficas para as abelhas. Então fica já essa informação para vocês, fechado? Bom, sabendo disso, vamos entender como oferecer esse alimento energético então para as colônias? Chega mais pertinho comigo para você ver na prática como isso funciona. Bom, e para você oferecer o xarope para suas colônias de abelhas sem ferrão, você pode oferecer ou no alimentador modelo Rosso, um alimentador modelo Rosso como esse simples, que tem uma plataforma de alimentação onde as abelhas vão poder coletar o alimento que vai ser escorrido por gotejamento, como nesse caso aqui, é só encher o frasquinho, lembrando, deixar, ó, furos bem pequenininhos, como no frasquinho que a gente comercializa aqui, justamente para gotejar bem lentamente para que as abelhas consigam aproveitar. Ou você pode oferecer dentro de potes de alimentação, ó, vamos ver se a gente encontra uma colônia que tenha. Potes de suplementação, ó, vamos ver como exemplo essa daqui, ó. Dentro das próprias colônias, ó. Pode ser tanto os potes das próprias abelhas, como esses potões grandões aqui. Você pode simplesmente, ó, abrir a tampa de um pote desse que esteja vazio, como esse pote aqui, ó. E oferecer, que era um pote justamente que já estava em construção, para receber um pouquinho de mel. A gente oferece um pouco de alimentação suplementar, alimentação energética, dentro dos próprios potes da colônia. O alimento energético ele não deve ser oferecido em uma quantidade maior do que 1 ou 2 potes desse. Afinal, são esses potes o tamanho perfeito, com a quantidade perfeita de alimento que essas colônias precisam. Por isso, use o tamanho do pote das próprias colônias como uma quantidade correta, como um parâmetro correto da quantidade a ser oferecida para suas abelhas. E sempre ofereça de acordo com a necessidade da sua colônia. Se ela estiver enfraquecida, vai ser oferecida uma frequência um pouco maior. Se tiver tudo bem com ela, for só estratégico, for só uma alimentação estratégica, oferece uma frequência um pouco menor. E o próximo suplemento é o suplemento proteico, que pode ser ou a papinha proteica ou os bombons de pólen tradicional que a gente encontra à venda pela internet. Bom, vamos entender então para que serve e o que são esses suplementos proteicos. Bom, no caso da papinha proteica, que tem mais componentes na composição do que o simples bombom de pólen, ela é um alimento extremamente funcional para estimular a produção de novas abelhas e a reprodução dessa rainha nas colônias de abelhas nativas. Ele é o alimento proteico das colônias, é justamente a parte proteica que essas colônias precisam para conseguir gerar mais abelhas e continuar o seu desenvolvimento, continuar o seu crescimento e, consequentemente, a sua produtividade. Por isso o alimento proteico é tão importante, por isso oferecer um alimento proteico de qualidade também é muito importante. Afinal, no bombom de pólen, você sabia que o pólen oferecido é um pólen floral? E o pólen floral, ele não tem a cápsula proteica do grão totalmente quebrada a ponto de oferecer um máximo de proteína para as abelhas? Ou seja, traduzindo, as abelhas que recebem bombom de pólen vão precisar coletar aquele pólen, trabalhar em cima daquele pólen, colocar mais alimento naquele pólen, mais mel, depois de fermentado esse pólen que foi trabalhado, aí sim ele vai ser oferecido para as crias. Esse processo demora dias ou até mesmo semanas. Por isso um pólen que você oferece imediatamente, ele não vai ser consumido pela colônia. Agora, a papinha proteica é diferente. Afinal, essa papinha proteica ela já foi trabalhada, pensada para ser um alimento praticamente pronto, onde você oferece para suas colônias e elas automaticamente já aproveitam para oferecer para as crias. Por isso é um alimento mais indicado para recuperação de colônias que estão passando por problemas, por exemplo. Afinal, essas colônias não têm tempo de esperar para processar um alimento e nem energia para gastar com isso. Por isso elas precisam de um alimento pronto e que vai de fato ajudar essas colônias a se desenvolver e crescer o seu número populacional, o que faz total diferença na sobrevivência das abelhas nativas sem ferrão. Bom, entendido isso, como eu disse, o bombom de pólen a gente encontra à venda em muitos sites da internet, alguns com maior qualidade, alguns com pólen de pouca qualidade, alguns com pólen que a gente não consegue confiar na procedência porque não tem nem apiários legalizados e de fato com selo de inspeção na produtividade, o que pode causar problemas para as nossas colônias de abelhas nativas, com a cria pútrida europeia e uma série de outros vírus e bactérias que podem ser passados das colônias de apis para as abelhas nativas caso os produtos coletados das apis não sejam processados. E do outro lado a gente tem a papinha, que recebe somente pólen proveniente de apiários certificados com selo de inspeção federal, onde o pólen passou por análises para ser comercializado
para consumo humano e também ser utilizado na suplementação de colônias de abelhas nativas. E a papinha proteica, ao contrário dos bombons de pólen, não está disponíveis em outros sites na internet. Afinal, essa receita é uma receita exclusiva da Empório Ama, a loja do Projeto Abelhando Mundo Afora. E se você quiser adquirir a papinha proteica, é só clicar no link da nossa loja aqui embaixo, www.emporioama, tudo junto minúsculo.com.br, acessar a nossa loja e aproveitar para adquirir a sua própria papinha proteica e suplementar de verdade as suas abelhas sem ferrão. Entendido isso, vamos ver como oferecer essa papinha proteica para as nossas abelhas? Chega mais pertinho para eu te mostrar então. E para oferecer a papinha proteica é muito simples, vai seguir o mesmo parâmetro que o oferecimento do xarope, da alimentação energética, ó. Vai usar os mesmos potes que a colônia já está produzindo, que são os potes que têm o tamanho perfeito para o desenvolvimento dessa colônia, e você vai colocar dentro desses potes o alimento proteico, a papinha. Um pote só é suficiente, como se fosse um bombom de pólen. Lembrando, a nossa papinha ela rende em torno de 15 bombons de pólen, ou 20, 25, dependendo da quantidade, do tamanho desse pote que você está oferecendo, ou seja, consequentemente, do tamanho da abelha que você está oferecendo. Então tem um rendimento fantástico, muito elevado quando comparado às quantidades de bombom de pólen pelo valor que a gente encontra aí disponível na internet. E a última coisa, sobre o período de oferecimento da papinha. Sempre que a colônia consumir a papinha que você ofereceu, você pode oferecer novamente, principalmente em períodos que sejam necessárias de suplementação. E nunca sem que seja necessário, quando a colônia tem alimento disponível. Por isso é importante encarar como suplementação. Fechado? Normalmente de 10 a 15 dias a gente pode oferecer papinha dentro do período de necessidade. E o terceiro elemento para você suplementar suas colônias de abelha sem ferrão é a cera mista laminada. A cera mista laminada nada mais, nada menos é do que uma mistura de cera de apis mellifera com cerume de colônias de abelha sem ferrão laminado em lâminas bem finas e bem pequenas, justamente pensadas para serem aproveitadas e oferecidas para suas próprias colônias de abelha sem ferrão. A cera mista, ao contrário do que muitos imaginam, é também um elemento para suplementar colônias de abelhas nativas. Afinal, o cerume que essas colônias produzem, ele demanda muito esforço por parte das abelhas, porque o cerume tem dois elementos principais na sua composição: as resinas vegetais, que dependem do trabalho de coleta externo das operárias que coletam essas resinas, que não é um trabalho muito fácil e gasta muita energia, e energia nas colônias é alimento energético, ou seja, gasta-se muito mel para esse trabalho. E o segundo ponto, que gasta mais mel ainda, é a produção da cera branca pura, que é produzida pelo organismo das abelhas em processos metabólicos. E justamente para produzir essa cera pura é gastado muito mais mel do que foi produzido de cera. Só para você entender, em pesquisas ficou comprovado que a quantidade de cera produzida depende de 8 vezes a mesma quantidade que foi produzida de mel para sua produção. Então, se você vai produzir 100 gramas de cera com a sua colônia, você vai precisar de 800 gramas de mel para produzir essas 100 gramas de cera. Por isso mesmo, é importantíssimo que a gente ofereça, principalmente para colônias que estão enfraquecidas, precisando de ajuda, precisando de um esforço, de um up, de uma guinada na produtividade, cera mista. Afinal, essa cera mista vai evitar que essas colônias tenham que produzir cerume para depois construir mais células, para depois construir mais estruturas desse ninho. E olha, oferecendo cera mista de qualidade, essas colônias vão poder construir células de cria, construir invólucro, pilares de sustentação muito mais rápido, com muito mais eficiência, o que faz com que o desenvolvimento dessas colônias, seja um piscar de olhos. E de uma semana para outra você já perceba grandes diferenças nas suas colônias com uma cera mista de qualidade. Bom, Gabriel, e onde conseguir cera mista? Bom, justamente sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. É importante que você entenda a procedência da sua cera mista e que ela de fato seja mista. O que muito acontece pela internet é a gente encontrar ceras mistas que de fato não tem mistura de cerume. É encontrado ceras de apis com um pouquinho de essência de capim-limão e vendida como cera mista. Mas elas não são cera mista, não se engane. Essa cera que vem alveolada em quadros grandes são ceras utilizadas na apicultura. Para as abelhas sem ferrão, essas ceras muito encontradas na internet, muitas vezes com valor muito baixo, não são indicadas. As colônias de abelhas nativas não vão aproveitar essa cera. E ela vai ser encarada pela maioria das colônias como um componente de lixo, que precisa ser retirado, que precisa ser exterminado, eliminado de dentro da colônia. E vai acabar dando mais trabalho para a colônia para remover essa cera que foi oferecida do que benefício na coleta e incrementação e incorporação dessa cera nas estruturas internas do ninho. Por isso, na hora de buscar uma cera mista para suplementar suas colônias, busque uma cera mista de verdade, que tenha metade de cera de abelha com ferrão e metade de cera de abelha sem ferrão. Porque o odor do cerume das abelhas nativas é o que faz com que as próprias colônias de abelhas nativas
aproveitem de verdade a cera mista. E essa maleabilidade, ó, é muito importante de ser mantida. Afinal, ceras quebradiças são difíceis de serem manipuladas pela mandíbula das abelhas. Ceras maleáveis são muito mais manipuláveis e tornam o processo de incrementação dessa cera na colônia muito mais fácil, muito mais rápido, com um mínimo gasto energético e um maior aproveitamento de desenvolvimento, uma turbinada nas suas colônias. Entendido isso, eu posso afirmar, existem muitas ceramistas disponíveis na internet. Algumas boas, a maioria com qualidade duvidosa. Mas eu posso garantir, a ceramista da Empório Ama é uma das melhores que você vai encontrar. Por isso mesmo, caso você queira uma ceramista de qualidade, fica à vontade, convido você para conhecer o nosso site aqui embaixo desse vídeo também, www.emporioma.com.br, beleza? Bom, e depois que eu falei tudo isso, bora ver como oferecer essa ceramista de verdade para as colônias no local correto, com a quantidade correta? Então vem junto comigo. E por fim, para oferecer a ceramista para as colônias, a gente vai fazer, ó, como para ver, ó, que a cera tá bem maleável, ó, a gente vai cortar partes da cera. Qual é a coloração dessa cera? Que indica que tem cerume, a cera bem escura, afinal o cerume é escuro. Deixa eu oferecer, ó, para essa colônia aqui que eu fiz verificação recente, uma colônia que trocou de rainha, inclusive, ó, a nova rainha já tá aqui em cima, já fez a postura de alguns novos discos. Vamos oferecer para tampar, ó, o invólucro dela, para que ela não tenha, ó, mais um pedacinho aqui, ó, para que ela não tenha o trabalho de ter que tampar esse invólucro, comandar essa reclusão, esse fechamento do invólucro. A gente já oferece aqui, ó, os elementos que essa colônia precisa, consequentemente, um invólucro improvisado, elas não vão ter que gastar energia com isso, e nem para produzir a cera para fazer isso. Afinal, a nossa ceramista já tem uma quantidade excelente de cerume, que faz com que as colônias não tenham que gastar muita energia, gastar muito mel produzindo a sua cera. Feito isso, é muito simples, elas já vão começar a aproveitar essa cera e incrementar no cerume da própria colônia. Bom, Gabriel, já entendi como oferece esses suplementos para a colônia, já entendi quais são os mais importantes, mas afinal, o que acontece se eu não suplementar as minhas abelhas? Essa é uma pergunta muito simples de ser respondida. Abelhas, colônias, que não tenham uma alimentação correta, que é proveniente da natureza, e apesar de estarem enfraquecidas, o meliponicultor não age oferecendo uma suplementação correta, são colônias que vão cada vez mais definhar, cada vez mais subdesenvolver, a rainha vai ter cada vez mais dificuldade em botar, e essa bola de neve, uma sucessão de erro após erro, vai causar a morte dessa colônia, um definhamento total, onde no fim sobrará provavelmente a rainha completamente desnutrida a um ponto praticamente irreversível, e essa rainha, após alguns dias ou semanas sem alimentação, vai acabar morrendo, mesmo caso receba nesse instante suplementação, porque ela depende das operárias para se alimentar, por isso não demore para agir. Se você viu que a sua colônia tá com pouco trabalho pro lado de fora, se viu que o pito da jataí tá fraquinho, tá pequenininho, tem poucas abelhas para fora, ou que as suas colônias não estão trabalhando adequadamente, haja agora, não espere tempo, compre os elementos que você precisa, produza os elementos que você precisa, inicie uma suplementação, antes que seja tarde demais e você acabe perdendo as suas colônias por conta de falta de atenção.